Pode Tudo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. E por que Pode Tudo? Aqui a gente traz histórias de pessoas reais, como eu e você, que inspiram a todos ao nosso redor com a sua trajetória. Hoje eu tô com o Henrique Carpigiani, ele que é especialista em psicologia do esporte, análise do comportamento e gestão estratégica de pessoas. E não acabou, tá? Ele também é sócio da Carpse, que é completamente focado em pessoas, e também da Tribe Team, que tem o foco em psicologia, esporte e performance, além dos vários canais que ele apresenta vídeos aqui na Workstars. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Isa. Uhul, valeu, Workstars! Vamos lá, eu quero começar com você perguntando algo básico. O que é a psicologia do esporte? A psicologia do esporte é aquela responsável por desenvolver as habilidades psicológicas das pessoas voltadas para a prática esportiva. Então, seja num ambiente de formação, de categoria de base, ou um atleta de alta performance. Então, atenção, concentração, a própria motivação, autocontrole, autorregulação, são capacidades que precisam ser melhores desenvolvidas para que você atinja o seu pico de performance. E para quem está começando nessa área agora, que dica você daria? Vai trabalhar com esporte, não importa onde, não importa com qual área, mas vai ganhar esse repertório, botar a mão na massa mesmo, observar bastante, muita observação, tanto de outros psicólogos já mais experientes, ou mesmo dos atletas e das atletas, da comissão técnica, vai viver. E para quem está começando nessa área de psicologia do esporte, que dica você daria? Primeira dica, que eu acho que é a mais importante, é fazer um curso focado em psicologia do esporte. A gente não tem à disposição tantos cursos, a gente tem alguns mais famosos, mas ainda assim é importante que o psicólogo ou a psicóloga que queira se especializar vá atrás de um desses cursos para lá ganhar uma bagagem técnica ali, teórica, e depois vai para o mercado de trabalho trabalhar. Não interessa se é categoria de base, se é esportes, se é alta performance, se é projeto social, vai ganhar um repertório, vai aprender a se virar sozinho um pouquinho e tenha sempre ou conte sempre com alguém mais experiente para alguma supervisão. Acho que essas são as dicas mais especiais que eu posso dar para quem está interessado na área. E a sua trajetória na psicologia do esporte seguiu esse mesmo caminho? Você começou lá na categoria de base, como foi? Nossa, eu comecei, foi uma treta, viu? Era quando era tudo mato mesmo, né? Na realidade não, eu tive 3 excelentes professores que conseguiram conduzir muito essa introdução na psicologia do esporte. Então, um deles é meu sócio hoje, que é o Edu Silo, lá na Tribe. Eu tive aula também com a Sâmia, que foi minha primeira supervisora, e depois com a Carla de Pierro. Esses 3 deram uma base muito sólida na teoria, na técnica e na supervisão. Então, um apoio muito grande. E abriram, de certa forma, as portas para a gente ir se inserindo. Então, eu comecei na Unisanta, acho que foi o primeiro trabalho, era na categoria de base. Mas em um ano lá de estágio da especialização, eles já pediram para renovar como contrato mesmo, já virei um profissional de fato. E aí eu assumi a seleção principal da Unisanta também. Então, eu também comecei ali pela categoria de base. Em paralelo, fazia um outro estágio que era numa assessoria esportiva, ou seja, atleta amador. E depois eu comecei a pegar ali um pouco mais de repertório no alto rendimento. Entendi. Então, você que tem experiência na área, me fala, como que a psicologia do esporte melhora a performance, literalmente, assim, do atleta? Grande parte dos sucessos de atletas depende muito de disciplina e de tomada de decisão. A tomada de decisão ela é uma habilidade psicológica hipercomplexa. Porque isso assim, qualquer um de nós a gente percebe. Se a gente está muito eufórico, a gente não toma boas decisões. Sim. Se a gente está com muito medo, a gente não toma boas decisões. Se a gente está com muita raiva, a gente também não toma boas decisões. Então, só aí já envolvem outros processos, né? Tanto de atenção, interna ou externa, como de autocontrole, de autopercepção emocional. Então, todo este trabalho é voltado para que a gente aumente a probabilidade de melhores decisões. Perfeito. E isso segue só para atleta profissional? Não. Não? Na minha cabeça, não. Então me conta. Em termos de habilidade psicológica, não existe diferença nenhuma entre um atleta de alto rendimento e um executivo de alta performance. Então, para mim, fica muito fácil transitar entre os dois ambientes, tanto o esportivo como o organizacional.
E é com isso que você trabalha hoje em dia. Exatamente. O que eu Entendi. tenho dado assim maior ênfase, né, além da clínica, óbvio que isso não tem, acho que qualquer psicólogo aí que entra não quer sair, é transitar mais, levar mais bagagem da vivência no esporte, seja só no aumento de performance de executivos de forma individual ou desenvolvimento de liderança, que é uma coisa que a gente faz no ambiente esportivo, gestão de equipe, também é algo que a gente faz no ambiente esportivo. Então, é pegar um pouco desse repertório da expertise e facilidade e levar um pouco mais para o ambiente organizacional. E essas suas 3 especialidades, a análise do comportamento, a psicologia do esporte e a gestão de pessoas, elas se cruzam quando você vai Nossa, fazer isso? total. Eu tenho uma base de entendimento e compreensão do ser humano ou dos ambientes que é da análise do comportamento. Eu tenho técnicas e estratégias de intervenção que são da psicologia do esporte e que eu consigo levar para o mundo organizacional. E eu tenho um conhecimento e uma vivência de organizações, que aí entra a parte de gestão estratégica de pessoas. Elas estão ali o tempo inteiro se conversando e muito automático. Não é algo... não, pera, agora eu vou fazer psicologia do esporte. Não, pera, porque eu já sei que a estratégia X da psicologia do esporte vai interferir numa gestão que é um pouco mais agressiva ou menos agressiva. E aí isso vai conversando. Certo. E então, esse é o trabalho da Tribe? Você pode me contar um pouquinho melhor? A Tribe, a gente tem alguns pilares ali. O primeiro deles é o curso. A gente oferece cursos específicos ou gerais de psicologia do esporte. Acho que ano passado a gente teve uma mudança de direcionamento. Saímos um pouco do curso tradicional, que era de psicologia do esporte em geral. Começamos a entrar em alguns específicos. Então, esportes de endurance, surf, skate, tênis, beach tênis, e começamos a focar como seria o trabalho da psicologia do esporte nesses ambientes e abrimos para praticantes, não só para psicólogos. Então foi uma troca um pouco diferente, assim, foi legal, foi bacana. Essa é uma vertente. A outra vertente são os atendimentos individuais, tanto no esporte como na clínica. Então, de desenvolvimento ali, o profissional com o atleta ou a atleta. E a consultoria. A consultoria entra exatamente num dos escopos aí, um dos pilares da Tribe. Caramba, quanta coisa, mas é só você que fez tudo isso? Não, graças a Deus, não. Não tem nem como fazer isso tudo sozinho. Não, hoje somos em 8 sócios na Tribe, os 8 psicólogos do esporte, clínicos e esportivos. O Edu Silo, que eu mencionei anteriormente, é um dos sócios majoritários junto comigo e com o Marcelo Abuchacra. Mas a gente ainda tem o Arthur, o Guilherme, o Ronaldo, a Ana Vitória e a Mariana Andreoli. E cada um tem um jeito ou um estilo, né? Mas que a base técnica é a mesma para todo mundo. E o que conta de diferente talvez são os níveis de experiência ou de vivência pela carreira mesmo. E com base na sua vivência, quero saber do Henrique agora. Me fala algumas ferramentas ou estratégias para melhorar a alta performance, seja do atleta ou até do executivo que você tinha falado. Tá, existem algumas técnicas dentro da psicologia do esporte, a gente só tem 4. O que a gente tem de diferente são formas de aplicar isso, mas são 4. Técnicas de relaxamento, plano de metas é uma segunda, visualização e autofala. Então, a utilização dessas 4, em qualquer um que seja dos ambientes, funciona para que a gente consiga direcionar melhor a atenção ou entrar num estado de autocontrole, que é o caso do relaxamento, ou estabelecimento de metas para a gente ter um caminho a ser seguido. Né? Então, acho que é muito fácil de a gente transpor essas técnicas. Pensando em estratégia ou até mesmo ferramenta, eu particularmente gosto muito de trabalhar com o biofeedback. É um equipamento que a gente consegue mensurar em tempo real a capacidade de gerenciar estresse da pessoa. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, tem vídeo no Orkstar sobre isso. Uau! Vale a pena conferir. E é um equipamento super bacana, ele é viável, né? A aplicação dele é viável, eu não preciso estar num laboratório, eu posso estar num ambiente de treino, um ambiente competitivo ou numa empresa, tanto faz, ou mesmo no consultório. E ali eu consigo mensurar, então, inclusive as minhas intervenções. Então, eu consigo saber se a visualização está fazendo efeito, se a autofala está fazendo efeito ou não,
se a pessoa está, de fato, concentrada na atividade ou está perdendo a concentração por qualquer motivo que seja. Então, eu acho que é uma ferramenta muito valiosa. E falando em ferramentas, para aquele chefe que quer aprender a lidar melhor com seus empregados, ou seja, você tem alguma estratégia legal de gestão de pessoas? A estratégia que não falha nunca, quando bem trabalhada, é o feedback. Uhum. Ela é a melhor estratégia, ou a mais viável, que não requer nem investimento financeiro, de fato. Talvez um treinamento para aprender a fazer um feedback legal, mas é muito simples de ser acompanhado. Então, essa é a melhor forma de você integrar, talvez, o chefe ou o líder com a sua equipe, o liderado, né? E trabalhar, inclusive, no próprio desenvolvimento, tanto do líder como do liderado. Entendi. Então, você falou bastante da Tribe, mas eu quero saber o que a Carpse, sua outra empresa, tem a ver com tudo isso. A Carpse foi a primeira empresa que eu tive, né? Foi antes de eu me formar que eu fundei ela, com outros 2 sócios que nem são mais parte do quadro societário. Mas, na sequência, virou uma empresa familiar. Porque aí entrou o meu pai, que é meu sócio, ele é consultor de empresas e conselheiro independente. A minha irmã do meio, que é médica, né? Clínica geral e médica do esporte. E a mais nova, que é a Aline, que é psicóloga clínica também. Então, é todo mundo aí nessa área da saúde? Exato, exatamente. exatamente. Que legal. Então, foi uma forma da gente experimentar uma vida de autônomo, por assim dizer, dentro de uma empresa familiar, que carrega um pouco de todos os estigmas de empresa familiar, né? Que demora na tomada de decisão e por aí vai. Mas foi uma primeira experiência, uma primeira vivência com esse mundo de ser PJ, né? E não só autônomo, que é aquilo que a faculdade treina a gente para ser, na real. Certo. Você me deu os pilares da Tribe, mas eu queria que você me falasse da Carpse agora. O que vocês fazem exatamente? Bom, vamos lá. A Carpse, originalmente, ela era para ser efetivamente o que a Tribe é hoje. Tá? Mas a gente, por questões de carreira dos sócios, a gente resolveu segmentar. Então, eu e meu pai, a gente trabalha muito próximo, buscando sempre levar mais informação, seja através de workshop, treinamento ou palestra, ou mesmo consultoria para as organizações. Então, aquilo que eu faço na Tribe, eu também faço na Carpse. Tá? E tenho exatamente um backup, um apoio ali técnico muito forte e um network, não vou dizer infinito, mas quase infinito, que é de poder ter essa troca junto com o meu pai. Então, a gente, inclusive, já dividiu algumas consultorias e foi uma experiência super bacana. Ele de uma área mais técnica, né, de engenharia, economia, passando por RH, marketing, etc., vendas especialmente, e eu com uma área mais pegada de pessoas mesmo. Então, foi uma forma da gente resgatar um pouco daquilo que a gente queria que a Carpse fosse, para que nós dois pudéssemos, de fato, entrar em contato com esse ambiente. Entendi. Quanta coisa, hein? Deve ser difícil balancear essas 2 empresas e a vida pessoal, mas se você tivesse que escolher uma entre esporte, clínica e consultoria, você tem que falar, hein? Qual é? Pô, aí me quebra, porra. Aí não dá não, pô. Vamos lá, assim, por formação clínica, com certeza. Financeiro, consultoria. Certo. Com certeza absoluta. E o esporte, para mim, é um ambiente gostoso de se trabalhar, mas também é aquele ambiente que eu gosto de fazer parte enquanto atleta amador. Então, ok, é legal, é gostoso e funciona bem, mas... Então você ama as 3, não tem como. Não tem como, não tem como. Entendi. Certo, Henrique, muito obrigada. A gente já está finalizando por aqui. Se você puder deixar suas redes sociais, deixar uma dica final para quem está assistindo. Vamos lá. LinkedIn é Henrique Carpigiani Ribeiro, não tem segredo. Instagram é @Henrique Carpigiani ou @TribeTeam Oficial. Eu estou sempre interagindo com as duas. A dica que eu dou na realidade é, especialmente para quem é psicólogo, ou psicólogo aí está saindo da faculdade, independentemente do caminho que for seguir, a gente não é preparado para fazer marketing nem para vender nada. Então começa a correr atrás de você produzir o seu próprio conteúdo aí, de fazer alguma forma de que você apareça de fato nesse mundão para que você consiga colher frutos mais rapidamente. Não precisa repetir a mesma cagada que todo mundo fez antes. Perfeito. Eu sou a Isabela Pascucci, esse daqui é o Pode Tudo, com produção do Workstars Studio.
Muito obrigada, Henrique. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau.